Então, no que tange ao sistema de contas e plano de contas aplicados ao setor público, eu trouxe aqui para os senhores a definição de contas, né, para não ser omisso novamente. Contas é a denominação técnica dada aos componentes patrimoniais, bens, direitos, obrigações e patrimônio líquido, e aos elementos de resultado, despesas e receitas, que, direta ou indiretamente, podem interferir na constituição e na variação do patrimônio. Lembrando que o objeto da contabilidade aplicada ao setor público é o patrimônio. Tá? Então, como nós estamos estudando o plano de contas, eu achei de bom tom trazer a definição de contas, a classificação das contas e uma questão fresquinha aqui que foi de domingo passado, tá? Da prova de analistas de planejamento e orçamento da Prefeitura do Rio de Janeiro. Tá? Então vamos lá, classificação das contas. A conta pode ser devedora, aquela que possui saldo predominantemente devedor, e a conta credora é aquela que possui saldo predominantemente credor. Temos também conta híbrida ou mista, aquela que possui saldo devedor ou credor. Tá? Quanto à necessidade de desdobramento no plano de contas, no que tange ao desdobramento ali na vertical, nós temos a conta sintética, aquela que funciona como agregadora, possuindo conta em maior nível inferior, e a conta analítica, aquela que recebe escrituração não possuindo conta em nível inferior. Tá? Aí vamos ler aqui a questãozinha para a gente poder responder. E aqui eu achei interessante que a questão ela traz um trecho do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, que diz o seguinte: o plano de contas aplicado ao setor público trata dos atributos da conta contábil, que são características próprias que as distinguem de outras contas do plano de contas. Os atributos conceituais incluem código, título, função, natureza dos saldos das contas. Ao analisar o último balancete mensal, o servidor de um ente público encontrou uma inconsistência quanto ao atributo da natureza do saldo em uma conta de. Tá? Então, o servidor estava lá na sua rotina do dia a dia e analisou uma inconsistência. Essa questão daqui, ela se assemelha também à contabilidade geral, tá? Então, quando eu falei que a contabilidade, devido às normas internacionais, a harmonização, ela se aproximou da contabilidade financeira, isso aqui é uma questão básica de contabilidade, de natureza de natureza das contas, natureza do saldo, tá? Então vamos lá. Caixa equivalente de caixas com saldo devedor. Caixa equivalente de caixa tem natureza devedora, tá correto. Despesa de depreciação com saldo devedor, uma despesa. 3. Olha lá, ó, VPD, devedor, tá perfeito. Empréstimo de longo prazo com saldo devedor, tá? Tá perfeito. Agora, estoque de materiais com saldo credor, não tem como estoque de materiais estar com saldo credor, isso aqui é uma inconsistência. E receitas tributárias com saldo credor, uma VPA, tá perfeito. Essa daqui eu acertei lá no dia, vamos chamar o nosso gabarito letra D. Tá? Então, a questãozinha que se assemelha bem à contabilidade geral. É uma questão de contabilidade geral na área de plano de contas aplicado ao setor público. Tá? Então vamos para a próxima. Aqui a gente já começa a tratar da integridade no plano de contas. Tá? Então, na natureza da informação orçamentária, o primeiro lançamento, que é a previsão inicial da receita, ou seja, a gente vai fazer débito da conta 5, tá? Aqui vai ser previsão inicial da receita, previsão inicial da receita e crédito em conta 6, tá? Que é receita a realizar. Receita a realizar. Perfeito?
Então, esse primeiro lançamento de previsão da receita e fixação da despesa, no caso daqui da fixação da despesa, vai ser débito na conta 5 e crédito na conta 6. Tá? Então, aqui a gente vai ter um débito em dotação inicial, dota inicial, tá? E um crédito em crédito disponível. Crédito disponível. E esse lançamento ele acontece na horizontal, é o primeiro lançamento. A mesma coisa acontece no controle, na informação de natureza aqui de controle, tá? Com controles credores e devedores. E aqui tem uma atenção que, em regra, os lançamentos de encerramento das contas ao final do exercício também são na horizontal. Tá? Após esse primeiro lançamento que ocorre na horizontal, o registro orçamentário de controle, eles ocorrem na vertical, conforme está aqui. Demais lançamentos, eles vão ocorrer na vertical. Tá? Conta 6 com conta 6 e assim por diante. Vamos passar para a próxima. Detalhamento da conta contábil. Segundo, deixa eu mudar aqui por marca-texto. Segundo o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, os entes da federação somente poderão detalhar a conta contábil nos níveis posteriores ao nível apresentado na relação de contas do PECASP. Lógico, seu objetivo é manter a padronização, mas para atender a especificidade de cada órgão ou entidade, eles podem desdobrar a partir do nível detalhado no PECASP. Aí ele coloca aqui, por exemplo, caso uma conta esteja detalhada no PECASP até o 6º nível, o item, o ente poderá detalhar a partir do 7º nível subitem, sendo vedada a alteração dos 6 primeiros níveis. Tá? Lembrando que os níveis classe, grupo, subgrupo, título, subtítulo, lembrando que no subtítulo que a gente faz a consolidação, item e subitem. Tá? A única exceção a esta regra corresponde à abertura do 5º nível subtítulo em intra-OFS, Orçamento Fiscal de Seguridade Social, inter-OFSS ou consolidação, quando o ente entender ser necessário e a conta não estiver detalhada neste nível do PECASP. O manual ressalta que o PECASP detalhe o 5º nível, seu uso é obrigatório. O manual ressalta que caso o PECASP detalhe o 5º nível, seu uso é obrigatório. Caso a conta não esteja detalhada até o 4º nível, ou seja, necessário utilizar o 5º nível subtítulo, poderá ser utilizado o dígito 0. Às vezes caem questões nesse sentido, que para chegar ao nível da consolidação, por exemplo, você acrescenta o dígito 0. Tá? Já caiu questão nesse sentido daqui. Caso a conta não esteja detalhada até o 4º nível e seja necessário utilizar o 5º nível subtítulo, poderá ser utilizado o dígito 0. Essa questão aqui já foi questão de prova, que eu lembro. Os planos de conta dos entes da federação deverão ter pelo menos 7 níveis. Eventuais níveis não detalhados deverão ser codificados com o dígito 0. Caso algum ente entenda necessário, poderá também desdobrar as contas contábeis além do 7º nível subitem. Outros níveis poderão ser utilizados, por exemplo, para o registro de informações complementares na conta contábil. Esquematicamente, temos as contas apenas poderão ser detalhadas em níveis posteriores ao nível apresentado no PECASP, seja qual for o nível. Exceção: a abertura do 5º nível em consolidação intra-orçamento fiscal da Seguridade Social ou inter-orçamento fiscal da Seguridade Social. Observação: caso o PECASP detalhe o 5º nível, seu uso é obrigatório. As contas poderão ser detalhadas após o 7º nível, por exemplo, para o registro de informações complementares na conta contábil. Por que eu deixei só essa daqui com um tiquezinho? Porque geralmente cobra só isso daqui. Tá? As outras seriam um nível muito mais avançado de cobrança. Aqueles níveis que o ente entender ser desnecessário detalhar deverão ser codificados com o dígito 0. Isso aqui já caiu, isso aqui tem sido recorrente. Para acrescentar até a consolidação, utilizar o dígito 0, que caso a conta não esteja detalhada até o 4º nível e seja necessário utilizar o 5º nível, deverá ser utilizado o dígito 0. E essa questão daqui, o desnecessário detalhar, pode ser utilizado o dígito 0. Então, essa daqui e essa daqui já caíram já. E essa daqui também, a primeira.
Então, vamos para o próximo slide. Essa questão aqui a gente já viu por meio de uma questão, da resolução de uma questão, mas eu vou só dar uma passada rápida aqui, já que esse slide nós já vimos corrigindo uma questão, lá na bateria de exercícios de plano de contas aplicado ao setor público. Então, segundo o MCASP, a fim de possibilitar a consolidação das contas públicas nos diversos níveis de governo, com a adequada elaboração das demonstrações contábeis aplicáveis do setor público e do balanço do setor público nacional, foi criado o Plano de Contas aplicado ao setor público, um mecanismo para a segregação dos valores das transações que serão incluídas ou excluídas na consolidação. Este mecanismo consiste na utilização do quinto nível subtítulo e das classes patrimoniais, contas de natureza patrimonial, 1 ativo, 2 passivo, mais PL, 3 VPD e 4 VPA, tá? De natureza patrimonial, para identificar os saldos recíprocos da seguinte forma. No quinto nível, subtítulo 1, consolidação, compreende saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da Seguridade Social. 2. Entra orçamento fiscal e da Seguridade Social, compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da Seguridade Social, do mesmo ente, decorar isso, tá? Do mesmo ente, 2. Tá? Do mesmo ente, 2. Consolidação, 1. 3. Inter-orçamento fiscal da Seguridade Social da União, compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da Seguridade Social de entes públicos distintos, resultantes das transações entre o ente e a União. 4. Inter-OFSS Estado, compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da Seguridade Social de entes públicos distintos, resultantes das transações entre o ente e um Estado. E 5. Inter-OFSS Município, compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da Seguridade Social de entes públicos distintos, resultantes das transações entre o ente e um município. Vale destacar que existem dois processos de consolidação, o nacional e o do ente. Tá? Então, o do ente é o processo de consolidação que deverá incluir as contas cujo quinto nível apresenta o dígito 1, 3, 4, 5, e excluir as que apresentam o dígito 2, intra-orçamento fiscal e da Seguridade Social, que é do mesmo ente. Tá? Então, vamos excluir somente o 2. Agora, o processo de consolidação nacional, você deixa somente o 1, o dígito 1, no quinto nível, subtítulo, exclui os que apresentam 2, 3, 4, 5, todos os demais. Observe que a consolidação nacional exclui todos os dígitos, 2, 3, 4, 5, já na consolidação do ente exclui apenas o dígito 2. Na nona edição do MCASP, a única alteração referente a essa parte 4 do PCASP, foi a inclusão do seguinte parágrafo. Apesar de ser uma regra geral a utilização do quinto nível, consolidação para as contas de classe 1, 2, 3 e 4 do PCASP, há casos excepcionais em que é possível sua utilização para fins de consolidação com as contas de classes 7 e 8, como, por exemplo, para elaborar o quadro das contas de compensação, anexo do balanço patrimonial, de forma a demonstrar os atos potenciais ativos e passivos em conformidade com a Lei 4.320, tá? Então, vamos dar mais uma olhada aqui, que foi um parágrafo que foi incluído, um parágrafo novo na alteração da nona edição. Apesar de ser uma regra geral, a utilização do quinto nível consolidação para as contas patrimoniais, há casos excepcionais em que é possível a utilização para fins de consolidação das contas de controle, 7 e 8, como, por exemplo, para elaborar o quadro das contas de compensação do balanço patrimonial, de forma a demonstrar atos potenciais ativos e passivos, conformidade com a Lei 4.320. Vamos partir para a próxima. Atributos da conta contábil. Segundo o MCASP, atributos da conta contábil são características próprias que distinguem de outras contas do plano de contas. Os atributos podem ser decorrentes de conceitos teóricos da lei ou do sistema operacional utilizado. Atributos conceituais da conta contábil. Código, estrutura numérica que identifica cada uma das contas que compõem o plano de contas. Título, nome, designação que identifica o objeto de uma conta.
Função, descrição da natureza dos atos e fatos registrados na conta. Natureza do saldo, identifica-se a conta que tem saldo devedor, credor ou ambos. Conta devedora possui saldo predominantemente devedor. Exemplo, caixa. Outro exemplo, estoques. Outro exemplo, dívida ativa. Conta credora possui saldo predominantemente credor. Tá? Exemplo, capital social. Exemplo, AVPA, uma variação patrimonial aumentativa. Exemplo, passivos de forma geral. E a conta mista híbrida possui saldo devedor-credor, que é o ajuste à avaliação patrimonial, o AAP, tá? Que vai estar lá registrada no PR, no patrimônio líquido. Vamos partir para a próxima. No quadro abaixo, temos um exemplo dos atributos da conta contábil de maneira como são evidenciados no PCASP. Então, nós temos quais são os atributos da conta contábil. Pode cair: código, título, função e natureza do saldo. Repetindo, código, atributos da conta contábil: código, título, função, natureza do saldo. Então, código 1, ativo, 1.1, ativo circulante, 1.1.1, caixa equivalente de caixa. Aí a função do ativo compreende os recursos controlados por uma entidade, derivados de eventos passados e dos quais se espera que fluam benefícios econômicos ou potenciais de serviços futuros à unidade. Tem natureza devedora, bem como as demais, tá? Então, prosseguindo, o ativo circulante compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: sejam caixa ou equivalente de caixa, sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade, tendo em vista que o ciclo operacional da entidade engloba todas as fases de operação de um negócio, incluindo também o monitoramento da saúde financeira, tá? Corresponde às operações desde a compra de matéria-prima até a venda do produto ao cliente. Isso é o ciclo operacional. E sejam mantidos primariamente para negociação, sejam realizáveis no curto prazo, tá? Caixa equivalente de caixa compreendem o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como os equivalentes que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato. Atributos legais da conta contábil. Segundo o MCASF, o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, além do atributo legal citado a seguir, indicador de superávit financeiro, poderão ser criados outros, de acordo com as necessidades do ente para o atendimento das normas vigentes. A exemplo, nós temos o indicador do superávit primário e da dívida consolidada líquida. Tá? O indicador de superávit financeiro corresponde aos atributos F e P permanente. Esses atributos foram incluídos no plano de contas aplicado ao setor público para fins de cálculo do superávit financeiro, conforme estabelece a Lei 4.320. Tá? Então, vamos ver aqui os artigos da Lei 4.320, no artigo 43, parágrafo 2º, disciplina aqui. Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se ainda os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas. Tá? Então, superávit financeiro é a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se ainda os saldos transferidos de créditos adicionais. Quem são eles? Aqueles especiais e extraordinários, quando autorizado nos 4 últimos meses do exercício, poderão ser reabertos até o limite de seus saldos no exercício seguinte, e as operações de créditos a ele vinculadas. Tá? No artigo 105, parágrafo 1º, o ativo financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária, tá? E os valores numerários. Então, aqui não depende, o ativo financeiro não depende de autorização do Poder Legislativo para que ocorra o gasto. E o ativo financeiro compreende o ativo circulante, menos a dívida ativa de curto prazo, menos o estoque. No parágrafo 2º, o artigo permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. Ativo permanente é igual ao ativo não circulante mais dívida ativa de curto prazo mais estoque. Parágrafo 3º, o passivo financeiro compreenderá as dívidas fundadas e outras cujo pagamento dependa de autorização orçamentária.
Tá? Então, o passivo financeiro vai compreender o passivo circulante mais os restos a pagar não processados. E o artigo 4º, o parágrafo 4º, que saiu errado, o parágrafo 4º vai falar do passivo permanente, que compreenderá as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate, é o próprio passivo não circulante. Tá? Isso aqui é para apurar essas fórmulas são boas aqui para apurar o balanço patrimonial pela Lei 4.320. Nós vamos ver quando nós estudarmos elaboração das manchas contábeis aplicadas ao setor público. Ainda aqui nos atributos legais da conta contábil, observem que os passivos que dependem de autorização orçamentária para amortização ou resgate integram o passivo permanente. Tá? Aqui vai compor a dívida fundada. O passivo permanente, a gente vai ter a dívida fundada, tá? Que são as dívidas de longo prazo. A gente tem operações de crédito internas e externas. Tá? Então, aqui é a dívida de longo prazo e a dívida fundada que vai estar no passivo permanente. Depende de autorização orçamentária, depende de autorização do Poder Legislativo. Sendo assim, o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público lembra que, após o empenho, considera-se efetivada a autorização orçamentária e os passivos passam a integrar o passivo financeiro. Também integram o passivo financeiro os passivos que não são submetidos ao processo de execução orçamentária. A exemplo das calções. Nós vimos que o passivo financeiro compõe os restos a pagar, excluído o serviço da dívida, os serviços da dívida a pagar, compreendem os depósitos de terceiro, emissão de papel moeda e débitos de tesouraria, mais conhecidos também como aro. Tá? Débitos de tesouraria é a mesma coisa que aro. Tá? Esse daqui vai estar lá na Lei 4.320. O Manual de Contabilidade aplicado ao setor público ressalta que o controle da mudança do atributo permanente P para o atributo financeiro F pode ser feito por meio da informação complementar da conta contábil ou por meio da duplicação das contas, sendo uma permanente e outra financeira. O PCASP e o MCASP utilizam as letras F e P para indicar se são contas do ativo ou passivo financeiro, ou permanente, respectivamente. Quando a conta puder conter saldos com atributo F e P, constará na descrição da conta do plano de contas, a letra X. Tá? Isso daqui eu já vi cair, esse trecho daqui. Quando a conta puder conter saldos com atributo F e P, constará na descrição da conta do PCASP a letra X. Então, quando puder ser FP, vai constar a letra X. Tá? Isso aqui é muito específico, uma parte sim, bem chata da matéria, mas que eu tenho que passar para os senhores saberem que existe. Tá? Mas é uma parte bem específica. Esquematicamente, temos atributos da conta contábil. Características próprias que distinguem de outras contas do plano de contas. Aí nós temos os atributos conceituais, código, a estrutura numérica, título, nome, designação que identifica o objeto, a função, descrição dos atos e fatos registráveis e a natureza do saldo, devedora, credora, mista e híbrida. Quanto aos atributos legais, nós temos indicador do superávit financeiro, F ou P, nós temos atributos F ou P, tá? No indicador do superávit financeiro, no indicador, nós temos como atributos legais o indicador do resultado primário e o indicador da dívida consolidada líquida. Tá? Regras de integridade do plano de contas aplicado ao setor público, essa parte aqui é interessante. A fim de garantir a integridade dos procedimentos contábeis, assim como a qualidade, consistência e transparência das informações geradas, o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público dispõe sobre algumas regras de integridade relativas ao plano de contas aplicados ao setor público, quais sejam lançamentos contábeis, pagamentos e recebimentos, desenvolvimento de equações contábeis e consistência dos registros e saldo das contas. Tá? Regra número 1, regra dos lançamentos contábeis. O registro contábil deve ser feito pelo método das partidas dobradas e os lançamentos devem debitar e creditar contas que apresentem a mesma natureza de informação. Assim, os lançamentos estarão fechados dentro das classes 1 a 4, das classes 5 a 6 e das classes 7 a 8,
Então, os lançamentos de natureza patrimonial apenas debitam e creditam as contas das classes 1, 2, 3 e 4, ativo, passivo mais PL, VPD e VPA. Os lançamentos de natureza orçamentária apenas debitam e creditam contas das classes 5 e 6. Os lançamentos de natureza de controle apenas debitam e creditam as contas das classes 7 e 8. O MCASP fornece o seguinte exemplo: não é permitido um lançamento na conta clientes, classe 1, em contrapartida à conta receita realizada, classe 6. Tá? Isso daqui fere uma regra de integridade. Nessa hipótese, apesar de ser utilizado o método das partidas dobradas e dos valores lançados a débito e a crédito apresentados no balancete contábil não apresentarem diferença, observa-se uma inconsistência. É igual àquela questão que caiu domingo passado, a questão da inconsistência contábil. Dessa forma, o MCASP ressalta que os totais lançados a débito e a crédito em contas da mesma natureza de informação devem apresentar valores iguais. Esquematicamente, temos na natureza patrimonial, os lançamentos contábeis só vão poder ocorrer dentro das classes 1, 2, 3 e 4. Na natureza de informação orçamentária, os lançamentos ocorrem somente nas classes 5 e classe 6. Na natureza da informação de controle, os lançamentos ocorrem nas classes 7 e 8, dentro dessas classes aqui. Não pode ter lançamento 7 com 6, não pode ter lançamento 5 com 8, isso está errado. Tá? Vamos passar para a próxima. Regras de pagamento e recebimento. A conta com atributo permanente P apenas poderão ser movimentadas em contrapartida a conta de VPD ou VPA, outra conta com atributo permanente P para classificação do ativo ou passivo, ou conta com atributo financeiro F para troca do atributo exclusivamente quando houver a respectiva execução orçamentária da despesa e da receita, conforme o exemplo abaixo. Tá? Do próprio Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. Ele traz aqui no exemplo a amortização de operação de crédito. O pagamento da dívida é um fato permutativo sob a ótica patrimonial. No entanto, o pagamento só poderá ser efetuado se o passivo estiver marcado com o atributo F, financeiro. Para tanto, faz-se necessário um lançamento de troca do passivo permanente para o passivo financeiro com o atributo F, concomitantemente à execução orçamentária. Então, aqui embaixo nós temos o lançamento no empenho, na natureza de informação patrimonial, para fazer a troca do atributo, debitou-se a conta empréstimos e financiamentos a curto prazo, com o atributo P, e creditou-se empréstimos e financiamento a curto prazo para mudança de atributo com a letra F. Tá?